Thiago Brenan está preso em São Paulo depois de ser extraditado dos Emirados Árabes Unidos para o Brasil. Quem tem detalhes aqui pra gente é a repórter da Band, Mayra Djaimo. Fala, Mayra. Oi, Ellen, bom dia para você, para o Megali e para todos os ouvintes. Olha, os advogados das vítimas de Thiago Brenan acreditam que ele vai continuar preso até o final dos processos. Ele cumpre prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 1, onde ficam os acusados de crimes sexuais. Está em uma cela individual, onde pode ficar de 10 a 30 dias isolados dos outros presos, porque é um procedimento padrão para quem chega à cadeia. A defesa ainda pode tentar recursos para que ele responda aos 8 processos contra ele em liberdade. Mas os advogados de algumas das vítimas acreditam que ele não vai ser libertado porque já esteve foragido em outro país, é considerado agressivo, ou seja, perigoso para a sociedade, e porque pode voltar a ameaçar e coibir vítimas. Lembrando que Brenan chegou ao aeroporto de Guarulhos no fim da tarde de sábado, algemado e escoltado por agentes federais que foram buscar o agressor nos Emirados Árabes. Passou ontem por audiência de custódia no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e o juiz responsável decidiu por manter a prisão preventiva. O advogado Alexandre Queiroz não quis divulgar a estratégia de defesa. A gente não vai dar nenhuma declaração agora nesse momento, tá certo? Está assumindo o caso, o importante agora é dar assistência para o Thiago, entender mais ou menos o que está acontecendo, e aí a partir daí a gente vai conversar com vocês com muita tranquilidade e apresentar a versão da defesa. Os próximos passos agora envolvem os trâmites do processo, com audiências, depoimentos de vítimas e testemunhas e interrogatório do réu até a decisão final do juiz. Ellen. Acho que a Mayra foi no ponto ali, né? Como é que você vai oferecer a um preso preventivo a alternativa de responder ao processo em liberdade se ele já demonstrou completa disposição para fugir da justiça e um comportamento violento o suficiente para que haja risco de coação, de intimidação de testemunhas, possibilidade de interferência no próprio andamento do processo, destruição de provas, enfim, tudo isso aí são requisitos para uma prisão preventiva e me parece, né, Mayra, que Thiago Brenan quase que completa o bingo dessas condições. Exatamente. Segundo os advogados da defesa, ele não tem condições, não existe nenhuma brecha que consiga fazer com que ele responda esse processo em liberdade, porque ele fugiu para os Emirados Árabes em setembro do ano passado, chegou a mandar ameaças às vítimas, tem todo o histórico das conversas e também é considerado agressivo, por isso mesmo que foi uma equipe tão reforçada de policiais federais para buscarem ele lá nos Emirados Árabes, que ele é considerado perigoso para a sociedade, Megali. Um dos caras era um faixa preta em jiu-jitsu, né? Tudo isso custou muito dinheiro, obviamente, aos cofres públicos. Thiago Brenan vai ter que ressarcir o erário brasileiro? É possível, mas não provável, até porque faz parte do orçamento das polícias você incluir aí a possibilidade de diligências nacionais ou internacionais para prisão de foragidos. Por exemplo, alguém que está escondido aí num cativeiro qualquer e a polícia precisa dirigir até o lugar, nem ele nem a família vão receber depois um boleto com o valor da gasolina. Mas os valores são diferentes. Sim, mas a lei não é feita pensando nos valores, é no princípio. Se vale para Thiago Brenan, deveria valer para todos, né? Independentemente da periculosidade. Mas pelo fato de ser alguém que tem muitos bens, que tem a possibilidade de pagar isso com tranquilidade, mecanismos jurídicos, o Aidar já nos explicou isso, existem, para que eventualmente ele seja responsabilizado também por esses gastos. Mayra, obrigado pelas informações, bom trabalho. Para vocês também. Bom, por falar em aeroporto, avião, a Polícia Federal, a gente vai falar desse assunto agora, investiga uma denúncia de racismo em um voo da Gol, entre Salvador e São Paulo. Está conosco o Luiz Felipe Veloso, que vai explicar essa história. Bom dia, Xará. Muito bom dia para você, Xará. Bom dia, Ellen. Bom dia. Esse caso ocorrido na sexta-feira, né, gente? Na sexta-feira à noite, o voo 1575, G3 1575 da Gol, onde uma mulher negra, ela acusa a ação dos agentes e também a ordem do comandante de racismo, no momento em que ela se negou
a despachar uma bagagem de mão onde estava o laptop, o notebook dela. Como você disse, Xará, a Polícia Federal já instaurou um inquérito para apurar essa denúncia de racismo. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão ligado aí ao Ministério da Justiça, notificou a Gol para que traga explicações a respeito desse caso e também para que aprimore, né, debater esses mecanismos de prevenção a práticas de racismo. Além disso, no sábado, o Ministério da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e da Cidadania pediram aí uma reunião com a ANAC para que também tome providências nesse sentido. A agência foi notificada, Megali e Ellen, para que aprimore essa fiscalização também, já que no final de semana, né, choveram outros casos, outros relatos na internet a respeito de situações envolvendo misoginia, né, e racismo também. No próprio site da Gol, a gente lembra, né, consta lá que equipamentos eletrônicos como laptop devem ser transportados em bagagem de mão justamente por causa do risco de que esses equipamentos sejam danificados se estiverem lá no compartimento geral de cargas. Inclusive, nos vídeos que circulam na internet, a gente acompanhou desde o sábado de manhã, desde a madrugada de sábado, né, a todo instante a Samantha Vitena, essa mulher que vocês veem aí na tela, ela alega isso: meu laptop está lá, não tinha como eu colocar esse laptop e despachar essa mala mesmo com o pedido da tripulação. A defesa da passageira, né, identificada, como eu disse, como Samantha Vitena, diz que a prática do racismo induziu para que a mulher fosse retirada do avião pela Polícia Federal. O advogado Fernando Santos, né, ele comentou que os direitos da mulher foram lesados e pessoas e instituições devem ser responsabilizadas por esse caso. Segundo ele, a denúncia do comandante é que a mulher estava perturbando a paz na aeronave enquanto procurava um local para armazenar a bagagem. No entanto, no mesmo voo, uma mulher branca brigou com a tripulação para colocar 3 bagagens no espaço reservado. Vamos conferir. Existe uma cadeia de pessoas que lesaram os direitos. A empresa aérea, a tripulação, o comandante, aí a própria estrutura policial, que eu entendo que ultrapassou muito a liberdade de exercício e cometeu atos que eu considero abuso de autoridade. São coisas que nós estamos estudando e que precisamos canalizar para poder buscar a melhor forma de responsabilização. Acho que tem um outro relato também, né, Luiz? Isso, exatamente. Vamos acompanhar esse outro aqui. Dispararam vários relatos aí justamente falando que os tripulantes não ajudaram a mulher a guardar a bagagem no compartimento superior. Desde o princípio que ela estava dentro do voo, o voo já estava atrasado há mais de 1 hora e todos nós embarcamos e ela não conseguia um lugar para colocar a mochila dela, que tinha um laptop. E ela pedia para a tripulação que simplesmente ignorava essa mulher. Essa mulher se tornou uma pessoa invisível para a tripulação e pedia um lugar e ninguém dava. Essa é uma passageira fazendo esse relato, então, Luiz. Exatamente. E a jornalista Elaine Razin, que acompanhou tudo, foi ela quem fez parte dos vídeos que viralizaram no sábado. Ela chama atenção para o fato de Samantha não ter se negado única e exclusivamente. Mas, segundo Elaine, Samantha pediu ajuda aos demais passageiros que, ao perceberem que ela tinha um laptop na mochila, ofereceram as próprias bagagens de mão para que fossem despachadas no lugar dela. Por isso é que todo mundo achava que a situação havia sido solucionada. Eu estou falando para vocês com base no relato feito pela Elaine no sábado aqui para a reportagem da Band News FM. Por isso a surpresa de todos com a chegada da equipe da Polícia Federal informando apenas o seguinte: o comandante desta aeronave acionou a PF para que a senhora seja retirada por estar perturbando a paz. E a todo instante a passageira perguntava: mas de que forma eu estou perturbando a paz? E eles diziam: a senhora deve nos acompanhar e nós lhe diremos lá. E segundo afirmou o advogado, né, infelizmente ela só soube o motivo que de fato estava acontecendo quando chegou à unidade da Polícia Federal. Tem uma terceira fala da Elaine Razin sobre isso. Vamos conferir, Ellen? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui essa terceira fala. Agora vem 3 homens para me tirar do voo. 3!
homens pra me tirar do voo. Isso é um sem absurdo, falar gente. o motivo. Eu perguntei qual é o motivo que você tá me tirando desse voo. Ele disse que não vai falar e que se eu não sair desse voo, Racismo ele vai pedir isso. pra todo mundo sair e que eu estou desobedecendo Racismo. e que aí eu estaria cometendo um crime. Foi isso que ele disse. A senhora Foi está... isso que ele disse, não A foi? senhora Isso é um está... absurdo. Perdão pelo meu equívoco, Ellen. Essa é a fala, esse é um trecho do vídeo gravado da Samantha Vitena no momento em que ela é abordada pelos policiais federais, tá? Ah, A sim. Elaine Razin disse que até tentou descer do avião com ela, mas foi puxada pelo braço por um dos agentes e disse, bom, se a senhora quiser, a senhora segue conosco. Mas aí, além de perder o voo, ela já estava com todas as bagagens acomodadas e ela, naquele momento, disse que foi puxada de uma forma um tanto quanto grotesca por parte do agente federal. Bom, somente depois, como eu disse, somente depois chegar à unidade da Polícia Federal, Samantha Vitena soube que estava assinando um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, por ter resistido à ordem policial. Esse foi o motivo que estava descrito no TCO que ela assinou. O Ministério das Mulheres afirmou que o caso demonstra racismo e misoginia que atinge de forma estrutural as mulheres negras do país. A Educafro, que é uma instituição, uma entidade que atua na defesa da educação de afrodescendentes, disse que ao desembarcar do avião sem qualquer motivo minimamente plausível, esse pedido dos policiais federais a Samantha constitui uma atitude repugnante e inadmissível em pleno século XXI, o órgão disse que não tem dúvida de afirmar que decorreu puramente do mais assintoso e declarado racismo. Bom, também em nota a Gol Linhas Aéreas afirmou que a Samantha não havia acomodado a bagagem de forma correta, que essa bagagem obstruía a passagem e ofereceu despacho gratuito para a mochila. Como ela não aceitou, a companhia acionou a Polícia Federal. Já a polícia afirmou também em nota que foi acionada pela companhia para retirar a passageira que não teria, abre aspas, acatado as ordens do comandante do voo 1575 referente à segurança de acomodação de bagagens, fecha aspas. Informou também que a passageira foi liberada após ser ouvida e que apura as circunstâncias do fato. Samantha, gente, mora em São Paulo, ela é coordenadora de educação do Instituto Identidades do Brasil, IDBR, uma ONG que se dedica à igualdade racial com sede no Rio de Janeiro. Ela também é mestranda em bioética da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. A entidade também se pronunciou em nota, diz que repudia os atos violentos, como o que ocorreu com a pesquisadora, e se solidariza a Samantha e se une à indignação provocada pelo episódio, que produz consequências psicológicas, materiais, morais, pessoais e políticas na população negra brasileira, fecha aspas, Ellen Megali. Bom, vamos lá. Poucos lugares são mais rigorosos na sua segurança do que aeroportos e aviões. No momento em que o comandante determina a entrada da Polícia Federal e a retirada de um passageiro, esquece. Não há como negociar, esse passageiro vai ser retirado, de um jeito ou de outro. Tem vídeo de gente esperneando em voo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, gritando, falando palavrões. Ele vai ser retirado, não tem negociação. No momento em que isso é determinado, e a autoridade máxima do avião é o comandante. Ponto, parágrafo, outra linha. Por que o comandante determinou a retirada de uma passageira que passou por uma situação que passageiros passam todos os dias, dezenas, talvez milhares de vezes em aeroportos pelo Brasil? Em cada avião tem um cara que não consegue encontrar o lugar para colocar sua mala, um cara que está com uma mala além do limite permitido pela ANAC. Isso é cotidiano. Há uma imagem circulando pela internet do momento em que a Samantha pega a mala para deixar o avião, em que, pela mala estar em primeiro plano, ela nos oferece a impressão de que é uma mala gigantesca, uma espécie de mochilão daqueles que jovens usam para viajar pelo país. Mas a imagem da Samantha deixando o avião, já na saída mesmo do avião, mais aberta, mostra que não. Que é uma mochila que pode até estar acima do limite permitido lá pelas aeronaves, pelas empresas, mas não está acima do padrão de bagagens que a gente vê embarcando todos os dias em aviões no Brasil. Há uma certa tolerância nesse sentido. Tanto é que os próprios passageiros diziam que no mesmo voo havia uma mulher branca com 3 bagagens de mão, que somadas certamente representam um volume maior que a mochila da Samantha.
pediu ajuda, foi ignorada. Os passageiros, pelo que eu vi ali, estavam todos ao lado dela. Ou seja, as testemunhas que a gente tem disponíveis, todas elas tiveram a impressão de estar presenciando um ato de racismo. Eu não serei leviano de usar esse microfone aqui para dizer que o comandante... Aliás, até o comandante possivelmente nem sabia a cor da mulher. Mas que a companhia aérea não agiu, talvez até sem perceber. Talvez tenha oferecido um tratamento diferente a Samantha, inconscientemente, pelo tal do racismo histórico, pelo racismo estrutural, né? Você oferece um tratamento diferente ali sem perceber, não é algo consciente. Ah, essa mulher é negra, então eu vou tocar ela daqui. Mas foi o que aconteceu. Nada ali no caso da Samantha difere de qualquer outra situação que a gente vê em tudo quanto é avião. E essas situações são resolvidas. E veja, não me venha com o argumento de que, mas pessoas negras viajam todos os dias pelo Brasil. Viajam. Assim como pessoas homossexuais andam todos os dias pela Avenida Paulista, até que um dia alguém vai lá e arrebenta a cara de uma delas com uma lâmpada. Né? Então isso significa que não existe preconceito contra a população homossexual? E o fato de negros viajarem de avião significa que não há racismo no Brasil? Por favor. E também não vale dizer que ela foi presa por um homem negro. Ele estava ali cumprindo as ordens. Não era ele que tomava as decisões. Estava fazendo o seu trabalho. É tudo muito esquisito. De novo, a gente não vai usar esse microfone para falar a Gol foi racista. Mas que a Samantha foi vítima de uma situação corriqueira e que no caso dela houve uma expulsão do voo e não um acochambramento ali da bagagem, uma resolução por parte dos funcionários, isso houve. Pode falar, Luiz. Megali, só uma coisa que precisa ficar bem nítida para todos nós. Os relatos das testemunhas indicam que o intervalo entre a solução do problema, quando os passageiros ofereceram as próprias bagagens de mão para que a situação fosse solucionada, e a chegada dos policiais federais demorou 1 hora. Esse seria o intervalo utilizado pela tripulação, provavelmente, para tentar contemporizar tudo, resolver aquele imbróglio e seguir em frente. No frigir dos ovos, houve uma demora de quase 2 horas. E como você bem disse, há menos de um mês, vindo de São Paulo para Salvador, eu vivenciei uma situação semelhante na aeronave em que estava, e ela foi resolvida desta forma e com diálogo. Uma pessoa disse que não podia, estava com uma situação particular, outros passageiros disseram, não, toma aqui a minha mochila, pronto, pode voar, despacha, vamos adiantar, como as pessoas dizem aqui na Bahia, vamos adiantar o lado, vamos lá, vamos embora. Então, é tudo muito estranho, como você disse, muito estranho mesmo. Tava resolvido. Né? Já estava resolvida a questão. Não precisava disso. Não precisava. Bom, investigue-se, que é estranho, o que aconteceu ali não me parece algo corriqueiro. Corriqueiro seria, sim, tem gente brava no avião o tempo todo. Desde que se começou a cobrar pelo despacho de bagagens, esse tipo de caso se tornou extremamente frequente. Os voos atrasam por causa disso, porque sempre acontece um caso, toda vez. Acho que eu não peguei avião depois que começou a se cobrar pelo despacho de bagagem que não tem acontecido isso. Toda vez acontece isso. Toda vez. Então, assim, eu não lembro quando foi exatamente que começou a cobrar pelo despacho de bagagem, mas já faz alguns anos. Todo voo que eu peguei desde então aconteceu um caso desses. Já alguém não conseguia acomodar e a companhia começa, olha, então pode despachar de graça a sua bagagem, não sei o quê. Aí começa aquele auê, quem quer, quem não quer, despachar de graça a bagagem. Sempre passa alguém com uma bagagem maior do que o padrão. Sempre passa alguém com bagagens maiores do que o padrão permitido. Sempre vi isso no voo. Então, assim, sempre isso acontece. Isso acontecendo há alguns anos, todos os dias, em todos os voos. Por que essa situação com essa pessoa que é negra num país que tem um racismo estrutural, né? Que é o que o Megali disse, não é consciente. Não é assim, eu estou fazendo isso porque ela é negra. É inconsciente. E aí é que a ferida é mais profunda. É aí que a gente se questiona, é aí que surge o questionamento, que surgem os movimentos. Porque a ferida é tão profunda que a gente não percebe. A gente não percebe quando ele acontece, né? Mas quem tá sofrendo percebe, porque o Luiz acabou de dizer, ela teve que assinar um termo circunstanciado, gente. Ela tá na polícia com o nome dela agora lá. É mais profundo do que isso, né? Além da humilhação. Fichada. Além da humilhação,
além do tempo perdido, além da exposição, ela tá fichada. É uma pesquisadora, né? Uma pesquisadora lá que tá fichada na polícia agora por causa disso, por ter sido humilhada num voo. Imagina você passar por isso. Passar pelos corredores do aeroporto, Ellen, acompanhada por 3 policiais. Escoltada. E o ridículo da coisa, pô, você ficou brabo no avião porque a pessoa não conseguiu acomodar a sua bagagem, foi lá e começou a fazer discurso público. Pô, quem não faz isso no momento de revolta e termina lá tocando piano na delegacia, em frente ao delegado da Polícia Federal? Ah, pelo amor de Deus. Bom, a gente vai continuar acompanhando o assunto. Luiz, bom feriado, bom trabalho pra você. Pra nós, gente, um abração, ótima segunda-feira. Apesar de tudo isso, ótima segunda-feira pra gente. É isso. Bom, seguimos por aqui. O presidente Lula anunciando o aumento do salário mínimo a partir de hoje, prometendo trabalhar para garantir que novos aumentos sejam acima da inflação. O salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de 6 anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Bom, essa fala dele foi no primeiro pronunciamento ontem que ele fez, né, numa cadeia nacional de rádio e televisão. Aliás, Sara Tavares, nossa editora aqui, acaba de confirmar que Lula confirmou a presença dele. Tá ali o tweet na nossa live, né? Dizendo, ó, bom dia, logo mais estarei em São Paulo no ato das centrais sindicais no 1º de maio. Ontem anunciamos o reajuste do salário mínimo, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640, medidas para valorização dos trabalhadores. Não se sabia se ele viria ou não para esse ato histórico no Vale do Anhangabaú, agora essa confirmação. Então, ele também anunciou, vamos ouvir aqui, essa isenção para a faixa do imposto de renda de até R$ 2.640. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há 8 anos estava congelada em R$ 1.903. A partir de agora, o valor até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000 por mês. Presidente Lula é aguardado, então, hoje nessa festa. Agora confirmou a presença dele. O evento começa às 10 da manhã. O horário que o Lula vai estar lá, a gente não sabe. Ô, Ellen, como é que era a comemoração do 1º de maio em Porto Alegre? Então, eu cobri uma vez só, que era um evento de centrais sindicais. O Lula tava lá, ele com o Olívio Dutra, eu lembro na época, assim. Então, foi uma cobertura só que eu fiz. Eu não lembro exatamente, eu acho se era ali no Cais do Porto, o Cais do Porto Mauá, lá que tem em Porto Alegre, que é um lugar belíssimo, inclusive, agora, né? Porque muito tempo foi abandonado. É mesmo? E era um evento grande, assim. Mas hoje em dia, confesso que eu não sei como é que tá lá. Aliás, o pessoal de Porto Alegre até pode mandar aqui informação aqui no Grupo das Praças, que daí eu relato. Mas hoje em dia eu não sei como é que tá lá o evento, porque Porto Alegre, assim como o Rio de Janeiro, são 2 estados de sindicatos muito fortes, de servidores públicos muito fortes, assim. Então, é um estado bem sindicalizado, né? Então, era forte, assim, era um momento de bastante movimento. Mas as grandes festas acontecem em São Paulo mesmo, né? Na Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte. E ali, ó, próximo à réplica do 14 bis, né? E no Anhangabaú. Anhangabaú eu comi muito. Já fui muito também na Campo de Bagatelle. Que são festas que tem sorteio de carro, sorteio de apartamento. Não então, sei se hoje em dia ainda tem, mas tinha. Acho que agora tá. Mas tinha. Era uma loucura, tinha shows, né? Era muita gente, muita gente. Bom, acompanharemos então. O projeto de lei que combate as notícias falsas pode ser votado em breve no Congresso Nacional. Rafael Procópio. A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira o projeto de lei que traz diretrizes de regulamentação para as redes sociais e mecanismos de busca, a chamada Lei das Fake News. O projeto, que já teve requerimento de urgência aprovado, será analisado diretamente no plenário da Casa. No entanto, as propostas ainda são motivo de discordância entre parlamentares da oposição e da situação. O texto final, que irá à votação, apresentado pelo deputado Orlando Silva, retirou um dos pontos de maior discordância: a criação de um órgão regulador para fiscalizar as plataformas
plataformas digitais. Outros pontos estão mantidos, como a produção e apresentação de relatórios de transparência semestrais pelas empresas de tecnologia, a limitação de disparos de mensagens em massa e outros pontos. O aplicativo Telegram volta a funcionar em todo o país. Fala Letícia Cardoso. Após 3 dias suspenso por determinação judicial, o aplicativo Telegram voltou a funcionar. A empresa conseguiu uma liminar na Justiça Federal, alegando que não era possível tecnologicamente atender alguns pedidos da Polícia Federal. O desembargador federal que autorizou o retorno alegou que o fato prejudica a liberdade de comunicação de milhares de pessoas absolutamente estranhas aos fatos sob apuração. O magistrado, no entanto, manteve a multa diária de R$1 milhão. A suspensão do aplicativo aconteceu porque a empresa não repassou informações em uma investigação sobre grupos neonazistas existentes na plataforma. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa hoje do primeiro dia da AgriShow, uma das principais feiras agropecuárias do país. O evento começa nesta segunda-feira em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sem a tradicional cerimônia de abertura depois de uma polêmica com o governo federal. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sentiu-se desconvidado depois da organização oferecer a presença dele no segundo dia e não no primeiro, como de costume. Isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro estará hoje na AgriShow. O político do PL desembarcou na cidade ontem e foi recebido por uma multidão aos gritos de mito. A morte de um indígena Yanomami é investigada. A gente tem informações chegando agora com a Tawane Costa. Após um ataque a tiros na comunidade Uxiú, em Roraima, uma comitiva interministerial é enviada à terra indígena Yanomami. O indígena foi morto e outros ficaram feridos. Eles foram transportados para a capital Boa Vista, onde estão internados no Hospital Geral de Roraima. O anúncio da comitiva foi feito pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirma que representantes da pasta e da Polícia Federal chegam no estado nesta segunda-feira. A PF investiga o caso. O gás natural está mais barato hoje nas distribuidoras. Júlia Kalembach. O valor do gás natural terá redução média de 8% a partir de hoje. No entanto, há pelo menos uma semana, motoristas de diversos pontos do Rio relataram um aumento de 10 a 30 centavos do valor. Com a redução, a Naturgy disse que os clientes da região metropolitana do Rio devem perceber uma queda em média de 1,45% para postos de GNV e para os que moram no interior, 3,23%. Segundo o levantamento da ANP, entre os dias 16 e 22 de abril, o preço médio de revenda do GNV era de R$ 4,23 no estado do Rio. A diminuição no valor se dá devido à queda do preço do petróleo e da taxa de câmbio. A queda no IGPM, que calcula a inflação nos aluguéis, pode ter impacto na decisão do Banco Central sobre o futuro da taxa Selic. Manchete que chega com a Priscila Xavier. A queda no Índice Geral de Preços Mercado, que calcula a inflação dos aluguéis, pode levar o Banco Central a reduzir a taxa de juros. A análise é do economista Fábio Tadeu Araújo. Em abril, o IGPM recuou 0,95% e registrou a primeira deflação em 12 meses desde 2018. Já a Selic, taxa básica de juros que controla a inflação do país, está em 13,75%. De acordo com o especialista Fábio Tadeu, a queda foi influenciada pelo desaquecimento da economia, o que provocou o recuo no preço das commodities como o milho e a soja. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para suspender a chamada boa-fé do ouro. De Brasília, Adriano Oliveira. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para suspender a aplicação de presunção de boa-fé no mercado de ouro. Sobre essa ação, eles também fixaram um prazo de 90 dias para que o governo federal adote um novo conjunto de regras de fiscalização. A norma permite que as distribuidoras comprem o metal apenas com informações prestadas pelos vendedores. O questionamento é que essa regra impulsione o comércio ilegal de ouro na Amazônia e que é preciso uma fiscalização mais rígida. O julgamento está sendo realizado pelo plenário virtual e termina na próxima terça-feira. Já votaram os ministros Gilmar Mendes, relator do caso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O governo federal deve enviar uma medida provisória para regular o tema.
A senadora Soraya Tronic vai dar continuidade em casa a um tratamento contra uma crise alérgica aguda. A parlamentar do União Brasil, do Mato Grosso do Sul, chegou a ficar na UTI, recebeu alta ontem no Hospital DF Star, em Brasília, depois de ficar mais de uma semana internada. Segundo a assessoria dela, o diagnóstico sobre a causa da alergia ainda não foi fechado. Soraya Tronic foi candidata à presidência da República nas eleições do ano passado. Atenção, é lembrar apostar nas loterias Mega Sena, Loto Fácil, Quina e Lotomania da Caixa Econômica Federal ficou mais caro. Poxa, mas nem para tentar, assim, uma esperança a gente paga barato. Não, a esperança é cara. Acabou de ficar mais caro jogar seu dinheiro fora. Todas elas tiveram um aumento de 50 centavos. A aposta simples da Mega, por exemplo, com 6 números, passou de R$ 4,50 para R$ 5,00. Já a partir de quarta-feira, o reajuste entra em vigor também para a Time Mania e a Dia da Sorte. Dia de Sorte. Eleições presidenciais no Paraguai. Fala, Larissa Alves. Com 43% dos votos, Santiago Peña vence as eleições e será o novo presidente do Paraguai. O candidato do Partido Colorado derrotou Efraim Alegre, da legenda de oposição Concertación Nacional, no pleito realizado ontem. O resultado significa a manutenção do Partido Colorado no comando do país. A sigla só perdeu uma eleição presidencial desde 1947 e analistas políticos previam a possibilidade de a oposição levar a eleição deste ano. A vitória de Peña também indica que o governo paraguaio seguirá sendo um dos únicos países do mundo a reconhecer Taiwan como um país independente. Santiago Peña tem 44 anos, é economista com formação nos Estados Unidos e integrou a equipe do Fundo Monetário Internacional. Ele foi ministro da Fazenda do Paraguai durante o governo de Horácio Cartes, de 2013 a 2018. Peña vai assumir o cargo no dia 15 de agosto em um mandato de 5 anos. É um jovem, né? Perdão, jovem. Não. Falar. Não, eu só ia fazer uma observação que a Larissa falou aqui, né? Que o Paraguai é interessante, ele é um país membro de um grupo cada vez menor, de 13 países que reconhecem Taiwan como um país independente. Isso foi um acordo assinado ali em período de ditadura, né? Reconhecimento de ditadura. E, enfim, isso tem algumas implicações econômicas para o Paraguai. Por exemplo, os produtores lá têm muita dificuldade de exportar carne para a China por causa disso. Carne e soja. Carne e soja. E, para nós, o que interessa de fato nessa eleição aí é porque esse ano é ano de revisão do Acordo de Itaipu. Exato. Então isso vai ser bastante importante aqui para o Brasil, porque historicamente a energia ali ela é compartilhada entre Brasil e Paraguai. E o Paraguai nunca usou toda a energia a que tem direito. Então ele vende o excedente para o Brasil. E na entrevista que o presidente agora eleito do Paraguai deu aqui, acho que pro Estadão, se não me engano. Foi pro Estadão. Foi pro Estadão que deu uma entrevista? Que ele disse que está animado para revisar o acordo com o Lula, né? Exato. Foi isso que ele falou, que ele estava animado para rever o acordo com o Lula, né? Tinha uma boa expectativa. Agora sim também, né? A parte do Colorado tá lá desde sempre. Com exceção ali do governo do Fernando Lugo. São 70 anos. Tá desde sempre lá, né? Então não é uma grande mudança, né? Mas pra gente o que interessa é isso, né? Ano de rever esse acordo. Bom, ainda aqui na nossa América Latina, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, vai se reunir amanhã com o Lula em Brasília. O horário do encontro ainda não está definido. A viagem foi definida em conversa telefônica entre os dois políticos na última quinta-feira. A gente já falava aqui, né, no sábado, que o Alberto Fernandes vai tentar demais se escorar em Lula durante a campanha eleitoral. Por mais que não seja ele o candidato, ele terá o seu candidato na eleição presidencial. E neste momento não tem nada a mostrar para a população da Argentina, né? Um país com uma crise histórica, com o peso chegando a valer 1,500 avos de $1, que significa que você precisa de quase 500 pesos para comprar $1, sendo que as duas moedas já estiveram alinhadas no passado, né? Na época da dolarização. Inflação em alta, muita crise, muita pobreza, muita gente morando nas ruas de Buenos Aires e das cidades argentinas. Então não é uma vitrine bonita para a eleição presidencial. Essa visita do presidente argentino ocorre exatamente em meio ao agravamento da crise financeira no país vizinho. Tanto que ele antecipou essa vinda, ela ocorreria mais à frente, ele antecipou para tentar aqui algum apoio, né? Já nas eleições, de olho nas eleições. Fala de futebol?
Vamos falar de futebol. Eu posso falar de futebol hoje. Você pode. Eu posso. Tô tranquila. Ganhou ontem, né? Bom, meu time também empatou fora de casa, não foi? Já o Ivan Brandão foi pro Rio de Janeiro, assistiu o Flamengo no Maracanã, se virou pra tentar o ingresso na última hora e perdeu. Mas tudo bem, depois comemorou em algum boteco carioca, tá tudo certo. E o Fogão é o líder do Campeonato Brasileiro, tá com a liderança garantida, ninguém vai alcançá-lo pelo menos nesta rodada, e a terceira rodada termina exatamente hoje com uma partida no Rio de Janeiro, Yuri Queiroga. Vasco e Bahia fecharão logo mais às 8 da noite a terceira rodada do Brasileirão, em partida a ser disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O Gigante da Colina quer chegar aos mesmos 7 pontos de Fortaleza, Palmeiras e Inter, que lutam pela segunda colocação. A propósito, o Colorado chegou à segunda vitória no campeonato ao bater o Goiás por 1-0 no Beira-Rio. O Grêmio está com os mesmos 6 pontos de Cruzeiro e Fluminense, depois de vencer o Cuiabá por 2-1 na Arena Pantanal. Ontem o campeonato conheceu o primeiro líder isolado, o Botafogo, que bateu o Flamengo por 3-2 no Clássico Carioca e é a única equipe com 100% de aproveitamento até aqui. O Sada Cruzeiro se torna o maior campeão da Superliga Masculina de Vôlei. De Belo Horizonte, fala a Bruna Vale. O Sada Cruzeiro é octacampeão da Superliga Masculina de Vôlei. O time celeste venceu o Minas Tênis Clube por 3-0. A partida foi disputada na manhã desse domingo na Arena Farmaconde em São José dos Campos, interior de São Paulo. Com mais um troféu, o clube se isolou como o maior campeão do torneio. Já no próximo domingo, dia 7 de maio, acontece a final da Superliga Feminina de Vôlei. O Minas Tênis Clube e o Praia Clube se enfrentam na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O mexicano Sérgio Pérez vence o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Os carros voltam à pista no próximo fim de semana em Miami, nos Estados Unidos, como nos conta Luiz Fernando Ramos. O mexicano Sérgio Pérez vence o Grande Prêmio do Azerbaijão e diminui a diferença para Max Verstappen no Mundial de Pilotos. Verstappen, o holandês também da Red Bull, ficou em segundo lugar. O terceiro colocado foi Charles Leclerc, da equipe Ferrari. E hoje, é importante que se registre, é aniversário de, meu Deus do céu, inacreditável, mas 29 anos, tá certa a minha conta? Foi 94, tá certa. 29 anos da morte de Ayrton Senna. Cacilda! Ellen, eu tenho lembrança... Todo mundo lembra esse dia, né? Não, mas eu lembro de todos os detalhes, de como foi, da minutagem daquele domingo na minha casa, na Lapa. Meu pai... assistia... Meu pai gostava mais do Piquet, tá? Hoje não mais, por outros motivos. Mas ele gostava muito do Piquet e eu, mais jovem, gostava do Senna. E eu assistia Não, a gente assistia junto na sala. Aconteceu o acidente. Já vimos que a coisa não era bonita, né? Pelo tom de voz do Galvão. E eu chateado, fui lá pro meu quarto ouvir rádio. Eu sempre gostei de ouvir rádio. Eu vou ouvir a cobertura do Senna na rádio. E coloquei na rádio e meu pai continuou assistindo a Globo na sala. E aí, em determinado momento, o repórter, não sei se era o Flávio Gomes, mas enfim, alguém lá confirmou a morte do Senna, morte cerebral. E aí eu me lembro de ter saído meio desconcertado do quarto e encontrado o meu pai, que eu tava indo em direção à sala e ele em direção ao quarto, né? E a gente se encontrou no corredor. Aí ele fala, filho, perdemos nosso herói. Não era herói dele, mas virou naquele dia. Perdemos nosso herói. Caramba, eu até arrepio. E aí naquele dia, haveria um São Paulo e Palmeiras no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. E eu tava porrinhando ele a semana inteira pra gente ir no jogo e tal, que era um jogo importante. E ele, não, é feriado, vai estar lotado pra caramba. E de fato tinha mais de 100 mil pessoas no Morumbi. E a gente não ia ver pela TV, ia ver pela Bandeirantes. Aí o Senna morreu, cara, aquele bode, ele, vamos pro estádio, vai, vambora, vamos pro Morumbi, já naquela hora, devia ser meio-dia, naquela época você tinha que chegar muito mais cedo. E o árbitro, antes do início da partida, pediu 1 minuto de silêncio, que foi respeitado, né, coisa rara no Brasil, e mais pro final as duas torcidas começam a cantar juntas. Nunca houve isso no estádio de São Paulo e nunca mais houve desde então. Nunca tinha havido e nunca mais houve. As duas torcidas de Palmeiras e São Paulo, mais de 100 mil pessoas cantando juntas. Olê, 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 olá, Senna, Senna. César Sampaio ajoelhado. Foi um negócio de arrepiar. Lembro dos detalhes daquele dia. Lembro do 2-1, Palmeiras venceu o jogo. O gol foi do Maurílio, que havia entrado no segundo tempo.
Luxemburgo foi chamado de burro pela torcida. Tudo. E foi ele que fez o gol. Tá tudo cristalizado aqui na minha mente. Se você me levar no Morumbi, eu te mostro onde eu estava sentado. É impressionante o que esse dia representou para o brasileiro, né? Como foi... Que forte foi aquele domingo. Ó, e o Ayrton Senna foi declarado patrono do esporte brasileiro. Foi uma lei sancionada na semana passada pelo vice-presidente, que era presidente em exercício Geraldo Alckmin. E aí, com isso, foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 26. Ele foi declarado patrono do esporte brasileiro esse ano. Viva a Senna. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Show de oferta Iveco Daily. Condições exclusivas para o mês de maio. Aproveite. E Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia. Pertinho de você. Fala, Milton Neves. Ellen Garcês Brown, aquele abraço pra você. O musamiense aí, o Luiz Guilherme Megali, tá dando trabalho? Pois ele conta. Fala, Milton. Vamos lá com os placares principais do final de semana. O São Paulo até quebrou o galho, né? No Alto da Glória, na capital do Paraná, europeia, capital do Paraná. São Paulo 1, Curitiba 1. Resultado ruim pros dois. Agora, o Fortaleza, que é hoje o melhor time do Brasil, queira ou não, meteu 4-2 no Fluminense. O Fluminense estava derrotando todo mundo, até o Flamengo. Tomou de 4-2. Entrevistei o Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza ontem. Ele explicou que o Vojvoda já teve 12 propostas de times grandes aí do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Lá do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de São Paulo. Mas ele não sai. Ele gostou demais lá da capital do Ceará. Palmeiras ganhou do Corinthians, 2-1. Corinthians tá fraquinho, mas o Palmeiras não jogou bem não, mas ganhou, né? Você pode jogar mais ou menos, mas ganhar é o que interessa no futebol. Porque segundo consta, o gol é importante demais, né? E o Atlético Mineiro, ufa, foi duro contra o Atlético lá de Curitiba. 2-1 pro Galo, hein? Tava na hora de ganhar um joguinho mesmo. E o Flamengo? Flamengo perdeu pro Botafogo 3-2. Não há comparação na história do futebol brasileiro que o que vale a Copa do Mundo. Botafogo e o Santos são os maiores campeões do mundo da seleção brasileira. Abraço!